Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, e o versículo de número 14. Eu tenho pregado e insistido nas minhas mensagens sobre a cruz de Cristo, a centralidade da cruz de Cristo, o significado da cruz, a importância da cruz, o simbolismo da cruz. E como consequência dessa minha insistência numa mensagem que eu considero fundamental na mensagem cristã, eu acredito piamente que é impossível dissociar a mensagem do Evangelho da cruz. Aliás, a mensagem da cruz é o Evangelho, é o anúncio da pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, que veio a este mundo, a si mesmo se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para a remissão de todo o pecado de toda a raça humana. E por que eu tenho pregado e insistido tanto com esta mensagem? Eu tenho recebido algumas críticas de algumas pessoas que ora me escrevem, ora me interpelam, seja nas mídias sociais ou até pessoalmente, quando há a oportunidade, e me questionam dizendo: você está dando muito ênfase à cruz. Eu acho que não tem que estar dando ênfase à cruz. Eu acho que você tem que separar a pessoa de Jesus da cruz. Uma coisa é a cruz, outra coisa é a pessoa de Jesus, argumentam. E diante de tantas pessoas que me questionam, que me escrevem, que assim argumentam, eu resolvi gravar este vídeo e fazer aqui um comentário muito singelo a respeito da mensagem da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, não é objeto de idolatria. Quando nós pregamos a cruz de Cristo, quando nós nos declaramos pregadores da cruz de Cristo, eu, por exemplo, uso muito esta expressão: eu sou o pregador da cruz de Cristo, a minha mensagem é a cruz de Cristo. E quando nós usamos esta expressão, e que não é uma expressão minha, é uma expressão inclusive que eu empresto muito do apóstolo São Paulo, quando na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz o seguinte: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E o texto que eu iniciei aqui, citando Gálatas, capítulo 6, versículo 14, Paulo exorta a igreja ou as igrejas na região da Galácia, exortam os pregadores da circuncisão, aqueles que estavam na tentativa de envenenar a igreja da Galácia, ou as igrejas na região da Galácia, com um veneno pernicioso judaico, que era uma tentativa de judaizar a fé e de trazer as engrenagens religiosas da tradição judaica para a fé cristã, numa espécie de tentativa de diminuir, ou na verdade não era nem diminuir, era a tentativa de invalidar a cruz de Cristo. Porque Paulo inclusive exorta dizendo: vocês estão anulando a cruz, vocês estão invalidando a cruz, porque todo aquele que se deixa circuncidar, escreve Paulo no capítulo 5, está caído da graça de Cristo, vocês estão desviados, vocês estão, em outras palavras, anulando a cruz de Cristo. Então, Paulo combate esse veneno pernicioso judaico que estava querendo tomar conta da igreja, das igrejas na Galácia, afirmando o seguinte: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que a cruz não é
para nós cristãos, um objeto de idolatria. Nós não encaramos a cruz como um objeto de culto ou como um objeto onde nos prostramos para a prestação de culto ou de adoração ou de celebração do objeto em si mesmo. Muito ao contrário, quando nós cristãos olhamos para a cruz e enfatizamos que a nossa mensagem é a mensagem da cruz, como o próprio apóstolo São Paulo enfatizou de forma maravilhosa, que a sua mensagem é a mensagem da cruz de Cristo, nós estamos apontando ao Cristo ressurreto. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz não é o objeto cruz em si mesmo, em si mesma. A mensagem da cruz é a pessoa maravilhosa de Jesus. A cruz tem uma mensagem. Qual é a mensagem que a cruz anuncia? A mensagem que a cruz anuncia é que aquele Cristo que foi humilhado, aquele que foi espancado, aquele que foi torturado com requintes de crueldade, aquele que foi humilhado, como disse Paulo na carta aos Filipenses capítulo 2, que foi humilhado até a morte e morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, rompeu com os grilhões da morte, rompeu com os poderes da morte, rompeu com a sepultura, ele ressuscitou. Ele foi obediente até a morte, humilhou-se até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Então, a cruz é sim o grande símbolo do cristianismo. E é curioso que poderia ter se adotado outros objetos ou outras coisas como símbolo do cristianismo. Por exemplo, poderia ter se adotado como símbolo do cristianismo uma manjedoura, já que Jesus nasceu e foi colocado em uma manjedoura. Poderia-se ter adotado como símbolo do cristianismo o peixe. Poderia ter se adotado como símbolo do cristianismo tantos outros objetos que têm a ver, que estão envolvidos em toda essa história, desde o nascimento de Jesus, sua vida, sua obra, sua morte e sua ressurreição. Mas o que se tornou como grande símbolo do cristianismo, e mais do que símbolo do cristianismo como uma mera religião, mas se tornou o símbolo da grande mensagem ou da fé cristã, da mensagem cristã, é exatamente a cruz. Porque o que aconteceu há mais de 2000 anos foi o evento da crucificação. Há mais de 2000 anos, nos arredores de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, aconteceu o evento da crucificação. Mas a cruz é antes que o mundo existisse. Antes que Deus lançasse os fundamentos do universo, antes que Deus chamasse todas as coisas à existência, antes que Deus criasse todas as coisas, já existia uma cruz. Alguém já disse que antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Já existia uma cruz. A cruz é antes que Deus criasse e formasse todas as coisas. O apóstolo São Pedro, a respeito disto, escreveu dizendo o seguinte: Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Portanto, nós, quando falamos da mensagem da cruz, quando nós apontamos para a cruz, nós estamos apontando exatamente para a sua mensagem, qual seja a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos seguidores de uma pessoa, a pessoa de Jesus. Nós não somos cristãos por causa do cristianismo, nós somos cristãos por causa da pessoa de Jesus. Nós não seguimos uma tradição, nós não seguimos uma religião, nós não seguimos um dogma, nós não seguimos uma doutrina, nós não seguimos uma teologia, uma tradição filosófica, teológica. Nós seguimos uma pessoa. O que nos faz cristãos é que nós somos identificados com uma pessoa.
é que nós encarnamos os princípios e valores de uma pessoa, é que nós nos parecemos com uma pessoa. E que pessoa é esta? Que nós encarnamos os seus valores, os seus princípios, que nós encarnamos a sua mensagem, que nós imitamos, que nós queremos ser parecidos com ela. Esta pessoa é ninguém menos do que a pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. Esse Cristo de Deus, que se fez homem, que veio morar entre os homens, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse Cristo de Deus que entrou na história, nasceu nos arredores de Belém, foi colocado numa manjedoura, foi ali onde ele nasceu. Ele não foi bem recebido, não foi bem hospedado, não foi bem confortado, não tinha um lugar confortável, mas ali ele nasceu. E foi assim que ele entrou na história. Foi criado em Nazaré, uma cidade, a Bíblia chama a cidade de Nazaré, mas nos dias em que Jesus viveu por lá, nos dias em que Jesus foi criado lá, Nazaré era um precário vilarejo que, segundo alguns pesquisadores, não tinha mais do que 90 casas. Seus moradores eram vistos sob suspeitas e com muita desconfiança e com muito preconceito pelos seus contemporâneos. Jesus entrou na história assim. Entrou na história como um homem simples, como uma pessoa muito simples, e esta é a mensagem da cruz. É esta a mensagem que a cruz anuncia. De um Deus que se fez gente, que veio morar entre os homens, que assumiu a condição humana, que enfrentou e experimentou na sua própria pele a tragédia de ser gente e experimentou todos os traumas e dramas humanos e andou na simplicidade da vida, na informalidade da vida, com gente simples, com gente marginalizada, com gente excluída, e ele resgatou a dignidade de gente excluída, marginalizada, de gente pobre e esbagaçadas da vida. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é a mensagem que anuncia que este Cristo de Deus, que andou na informalidade da vida, com gente comum e com gente marginalizada e excluída, pregou a mensagem da reconciliação, pregou a mensagem do amor, pregou a mensagem do perdão, e essa sua mensagem do amor e do perdão desconcertou o sistema religioso, desestabilizou toda a estrutura religiosa e também política. E sua mensagem, a mensagem de um simples carpinteiro de Nazaré, do pregador da Galileia, foi ecoar dentro dos palácios e incomodou os líderes religiosos, os sacerdotes, a elite religiosa do seu tempo. E qual foi a conclusão que eles chegaram? A conclusão que eles chegaram é que esse homem tinha que morrer. E então, por inveja, entregaram Jesus. Ele foi julgado covardemente, foi condenado, a condenação foi cruel e ele foi condenado a morrer morte de cruz. Assumiu esta cruz, a cruz que agora, apesar de ter naquele contexto um símbolo de maldição, e foi isso que ele assumiu no meu e no teu lugar. Ele assumiu a nossa maldição, ele assumiu a minha culpa, ele assumiu a minha maldição, ele assumiu a tua culpa, ele assumiu a tua maldição. Esta cruz que tinha naquele contexto esse símbolo de maldição e que era também instrumento de tortura, e um instrumento de tortura dos mais macabros e um instrumento de tortura dos mais temidos daquela época. Jesus resolve assumir esta cruz, carregou a sua própria cruz, foi pregado nela no Monte Caveira, lá no Gólgota, assumindo a minha culpa, a tua culpa, a nossa culpa, assumindo o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar, o seu sacrifício vicário, substitutivo na cruz do Calvário, e converteu agora este instrumento de tortura, esse instrumento de maldição, converteu num instrumento de redenção. De modo que todos nós que olhamos para a cruz encontramos esta mensagem. E ao encontrar esta mensagem,
nos rendemos diante dela e cremos nela e recebemos ela. E é só assim que podemos então receber perdão dos nossos pecados e salvação da parte de Cristo Jesus pelo seu sacrifício naquela rude cruz. Eu fico maravilhado com a mensagem da cruz e faço questão de sempre enfatizar, porque Jesus, quando nos convida a segui-lo, ele não coloca nenhuma condição como os religiosos gostavam e queriam colocar. E como gostam e querem colocar ainda hoje, mesmo depois de mais de 2000 anos. Os sistemas religiosos, os grandes líderes religiosos, toda a estrutura religiosa sempre gostou de impor condições para ser filho de Deus, para se aproximar de Deus, para ter salvação, para ser amado por Deus, para ser querido por Deus. Jesus, ao contrário de todo o sistema religioso, Jesus, ao contrário de todo o discurso das grandes lideranças religiosas e do sistema religioso, ele coloca uma única condição. Qual seja, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, na cruz do Calvário, Jesus pagou pelos nossos pecados. De modo que eu preciso tão somente crer, e a condição que Jesus coloca é exatamente esta: crer. Capítulo 16, versículo 15 do Evangelho segundo escreveu São Marcos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então esta é a condição de Jesus. Você precisa tão somente crer. Crer no seu sacrifício, crer no seu sangue, que o seu sacrifício e que o seu sangue derramado na cruz do Calvário é o suficiente para a remissão, para perdão dos nossos pecados. E para nos tornar um legítimo seguidor, ele diz assim: negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Abandona toda a engrenagem religiosa, todos os rituais, toda a tentativa e todo o esforço de tentar ser aceito por Deus pelos seus próprios méritos. Porque em nós não há mérito algum. Nós somos amados e aceitos por Deus incondicionalmente e somos amados e aceitos por Deus e salvos pelo mérito de Cristo Jesus quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu gosto muito do que diz ou do que escreveu o famoso teólogo inglês John Stott, e eu quero ler para vocês aqui o que John Stott comenta em um dos seus vários comentários. Ele escreveu um comentário na carta aos Gálatas e ele faz um comentário um tanto quanto interessante exatamente deste texto que eu iniciei aqui citando para vocês, Gálatas capítulo 6, versículo de número 14. Porque no capítulo de número 6, versículo de número 12, Paulo denuncia esses pregadores da circuncisão que estavam envenenando a cabeça dos crentes nas igrejas da Galácia, e Paulo denuncia eles dizendo o seguinte no versículo 12: todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aí, John Stott, em seu comentário sobre esse texto do versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas, ele levanta uma questão e diz assim: e o que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e o incita a perseguir aqueles que a pregam? Porque Paulo está denunciando e dizendo: olha, esses aí que querem se gloriar na carne, que querem ostentar na carne, eles estão constrangendo vocês a se circuncidarem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo gera perseguição. E por que gera perseguição? Por que há na cruz de Cristo, pergunta John Stott, que enraivece o mundo? O que há na cruz de Cristo que enraivece o mundo e o incita a perseguir aqueles que a pregam? E ele então comenta exatamente isto: Cristo morreu na cruz por nós,
pecadores, fazendo-se maldição em nosso lugar. Capítulo 3, versículo 3 da carta aos Gálatas. Portanto, a cruz nos diz algumas verdades muito desagradáveis acerca de nós mesmos, isto é, que somos pecadores e estamos sob a maldição da lei de Deus e não podemos nos salvar por nós mesmos. Cristo assumiu o nosso pecado e a maldição exatamente porque não havia outra forma de nos vermos livres deles. Se pudéssemos ser salvos através de nossas próprias boas obras, sendo circuncidados e guardando a lei, podemos ter certeza de que não haveria cruz. Toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece nos dizer: estou aqui por sua causa. É o seu pecado que estou assumindo. É a sua maldição que estou sofrendo. É a sua dívida que estou pagando. É a sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos ideias exageradas a nosso próprio respeito, especialmente no que se refere à justiça própria, até que visitemos um lugar chamado Calvário. E é lá, aos pés da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. E é claro que ninguém gosta disso. As pessoas sofrem com a humilhação de se verem como Deus as vê e como elas realmente são. Preferem suas confortáveis ilusões. Por isso evitam a cruz. Elas constroem um cristianismo sem a cruz, que lhes garante a salvação pelas obras e não em Jesus Cristo. Não se opõem ao cristianismo, contanto que não seja pela fé no Cristo crucificado. O Cristo crucificado, porém, elas detestam. E se os pregadores pregam a Cristo crucificado, elas se opõem, ridicularizam e perseguem. Por quê? Por causa das feridas que ele provoca no orgulho humano. A atitude do apóstolo Paulo opunha-se totalmente a essas ideias. No versículo 14, capítulo 6 de Gálatas, Paulo diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Para Paulo, a cruz não era uma coisa da qual ele procurava fugir, mas sim motivo de orgulho. A verdade é que não podemos nos gloriar em nós mesmos e na cruz simultaneamente, ou na cruz ao mesmo tempo. Se nos gloriamos em nós mesmos e em nossa capacidade de nos salvar, jamais nos gloriaremos na cruz e na capacidade do Cristo crucificado para nos salvar. Temos de escolher. Só quando nos humilhamos e nos reconhecemos como pecadores que merecem o inferno, deixaremos de nos gloriar em nós mesmos, fugiremos para a cruz em busca de salvação e passaremos o restante dos nossos dias gloriando-nos na cruz. Como consequência, nós e o mundo nos separamos. Um foi crucificado para o outro. O mundo é a sociedade dos incrédulos. Antes, ficávamos desesperadamente ansiosos em agradar o mundo. Mas agora, depois que nos vimos como pecadores e ao Cristo crucificado em nosso lugar, não nos importamos mais com o que o mundo pensa ou diz de nós ou faz a nós. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Assim, então, Paulo contrastou a falsa religião com a verdadeira. De um lado estava a circuncisão, representando o que é exterior e humano, a religião formal, exterior e os nossos próprios esforços para nos salvar. Do outro lado, a cruz de Cristo e a nova criação, a obra consumada de Cristo na cruz para nos remir e a obra interna do Espírito em nossos corações, regenerando e santificando. São partes fundamentais do Evangelho. Ninguém entende o Evangelho sem antes perceber que o cristianismo é, em primeiro lugar, interior e espiritual.
e em segundo, uma obra da graça divina. É esta ênfase e é esta a mensagem que nós queremos dar quando afirmamos que somos pregadores da cruz. Que esta é a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz não é uma mensagem restrita, limitada ou mesmo condicionada a tradições humanas, à idolatria, ao paganismo ou a um sistema meramente humano e religioso. Ao contrário, a mensagem da cruz é o anúncio de que o maior homem do universo, a maior personagem que a humanidade já pôde conhecer, Jesus Cristo, nosso Senhor, encarnou, viveu entre nós, assumiu a cruz, se entregou por nós, derramou todo o seu sangue, deu garantia de vida eterna e de salvação para todo aquele que crê no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Esta é a mensagem que nós temos e que recebemos. E esta mensagem da cruz é uma mensagem que nos confronta, como eu li para vocês aqui o que John Stott diz. Por que tem muitos que querem fugir desta mensagem? Para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, se negocia a mensagem, se troca a mensagem, se maqueia a mensagem, se tenta mudar a mensagem da cruz somente para não serem perseguidos por causa da cruz. E por quê? Porque a mensagem da cruz fere o nosso orgulho. A mensagem da cruz nos confronta. A mensagem da cruz nos humilha até reconhecermos que o mérito é único e exclusivamente do Cristo de Deus, o Cristo ressurreto, que na cruz se entregou e ressuscitou e vivo está, subiu aos céus e brevemente voltará, e essa é a nossa gloriosa esperança. Deus em Cristo te abençoe, fique com esta mensagem, ajude-nos a divulgar esta mensagem, compartilhe com mais pessoas, coloque nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações. Há muitas outras mensagens aqui, mas você ativando o sininho das notificações, você vai ser sempre lembrado assim que um conteúdo novo chegar por aqui. Torne-se um membro do nosso canal, porque você fazendo isso vai estar fortalecendo ainda mais o nosso canal e vai estar nos ajudando a levar mais longe esta mensagem, a mensagem da cruz de Cristo. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.